Jadloggers! Mais um Jadcast hoje, e hoje a gente vai falar com dois parceiros da Well Hub, mais conhecida também como Gympass, né, para os íntimos, e a gente vai falar sobre empreendedorismo e saúde mental. Para isso, a gente está aqui com os parceiros do Ladies Fight, o Marcos Dunga e o Bruno Pereira, que vão contar um pouquinho da história deles e da história do Ladies Fight e o que é o Ladies Fight. Obrigada, Dunga, obrigada, Bruno. Eu queria que vocês começassem um pouquinho falando da história de vocês, da carreira de vocês, e aí a gente vai chegando no Ladies Fight. Sim. Primeiro, obrigado, Roberto, pelo convite. Obrigado, aí, Roberto. Né? A gente está muito feliz aí de estar aqui hoje. Bom, começar por mim. Eu comecei nas artes marciais bem novo, tinha por volta de 13, 12 anos, na modalidade do jiu-jitsu. E com o passar dos anos, fui competindo, né? Sempre voltado para esse nível, né? Nível profissional. Fui indo para as outras áreas, boxe, muay thai, enfim, complemento, e já visando a área do MMA. E passei a lutar profissionalmente nessa época, né, aí na faixa dos 18, 19, enfim. E aí foi onde eu tendo essa formação, indo para essa área do esporte mais profissional, né, e ao mesmo tempo dando aula né, como fonte de renda. Personal, aulas em academia, igual qualquer profissional da área começa, trabalhando em academias, aulas particulares e no público de luta, né? E fui indo mais para esse lado, fui saindo um pouco mais do esporte profissional, né? E focando mais no trabalho. E aí, no meio do caminho, eu conheci esse rapaz aqui. tinha uma pedra no meio do caminho. Eu estava muito bem, sabe? Poderia estar aí no UFC. Tá bem. E você? Eu me formei em Educação Física em 2013, se não me engano, não lembro. Ah, faz tempo. E é mais ou menos a mesma história do Dunga, mesma história triste. Fui dando aula, personal e tal, até conhecer ele. E entrar na área da luta também, que eu não conhecia. Depois eu fui me envolvendo mais e agora a gente tá aí. E aí, vocês se conheceram e como surgiu? Já de se conhecer, vocês já vislumbraram trabalhar juntos? Surgiu o Ladies? Como que foi esse encontro? Não, eu nem gostava dele quando a gente se conheceu. Né? Puxa, Já acontece a história já, né? É verdade. Não, mentira, eu gostava dele, a gente só não conversava, não tinha amizade. Entrei na academia que ele trabalhava já, aí a gente se conheceu lá, e ele foi o último professor que eu fui fazer amizade naquela academia, né? Verdade. E a gente mal se falava, nós dois éramos os que mais ficavam lá na academia, né? Mais horas lá. Tinha mais aulas, né? E a gente mal se trombava lá dentro. Então eu ficava na área da musculação, ele na área da luta. E foi. Aí com a convivência, com a necessidade, né? Que ele se machucou, precisou treinar e precisou de mim, né? Aí a gente começou a se Se eu não conhecer. tivesse machucado. Começamos a conversar, aí eu comecei a treinar com ele, a luta e tal. Aí a gente foi conversando e tal, foi fazendo amizade. Até, né, passando um tempo, a gente começou a perceber mesmo dentro da academia a necessidade de muitas alunas iam procurar na recepção lá da academia, procurando uma aula de luta uma aula só com mulheres. E lá não tinha, entendeu? A gente chegou até a dar essa ideia, né, pro dono da academia e tal, só que ele não levou a sério, né, ele não acreditou que daria certo e tal. E a gente sempre teve essa ideia, lógico, a gente já começava a dar aula de personal também e tal, e sempre teve uma ideia. O Duga sempre falava comigo, conversava bastante, falando sobre montar alguma coisa, pensar em algo diferente, uma coisa que inovasse mesmo, que não tinha no mercado. E que mais? Foi bem na necessidade mesmo, que nem o Bruno falou. Vinha muitos clientes, meninas, né, procurar algo voltado só para mulheres. A luta, a defesa. E a defesa pessoal focado em feminino. Feminino, só porque muita menina reclamava que a academia que a gente trabalhava era voltada para a luta, todas as artes marciais. Sim, e realmente é uma concorrência desleal, no sentido assim, você lutar com um cara, eu já fiz em academia tradicional,
e a gente tinha que se misturar. Então, tipo, é desleal, porque Sim, a sim. força é diferente, né? Exato, e o treino fica E o diferente. treino é diferente também. treino é diferente, O objetivo da mulher acaba sendo um pouco mais Exato. diferente do homem, assim, parte É. do corpo e tudo Exato. mais. A forma que o treino é conduzido. Sim. E na academia tinha muito essa deficiência. Mas assim, nem por culpa às vezes da academia, às vezes era um método de aula padrão. E- Sempre exato, foi assim, foi mas Todos padrão, os lugares. um método que nunca foi explorado, o que a gente faz hoje. em Exato. qualquer lugar do mundo que você for treinar uma aula de luta, ela é feita Vai da ser padrão. forma padrão. Né? Sendo homem ou mulher, vai ser padrão. Entendeu? Exato. E aí foi indo. E foi isso que a gente foi percebendo, né? Mais ele, né? Aquele que começou com a ideia e me... E você sabe, né? Buzinando É. no seu ouvido. Eu comecei, aí eu comecei a prestar atenção também e falei, pô, verdade, você tem razão, porque o estilo de aula, o modelo de dar a aula só para mulher e tal, do que ela gosta, do que é melhor, dar mais atenção para ela. E aí ele foi sempre me falando, eu falei, pô, eu acho uma ideia boa, né? Sim. E foi quando a gente começou a ideia de começar a dar aulas de personal assim. A princípio foi isso. A gente montou o Ladies e a primeira ideia que nós tivemos do Ladies juntos foi de atender as alunas na casa delas. Na casa dela. Porque primeiro a gente não tinha condição de alugar um espaço, né? Então a gente já descartou Então a empreender. gente deslocava até o local, na casa, na praça, na rua, onde fosse. Criamos um grupo de aula professores na época, né, que se interessavam. E na época vocês já estavam envolvidos em marca, em logo, vocês já tinham Não. essa visualização A gente na tinha o cabeça? nome e a logo a gente criou, né? Vocês tinham Foi- um nome e um sonho. Um sonho, exato. Nem Instagram a gente tinha. Não tinha, Era- não tinha nada. Foi literalmente, porque quando a gente, né, nós montamos assim, que a gente falou, não, vamos fazer, a academia estava aberta aí. A academia ia indo mal. A gente sabia que ia. A gente sabia que a a gente academia ia ia ser mais dois fechar. desempregados. E a gente ia ficar desempregado, literalmente isso. E a gente falou, e aí? Foi uma necessidade necessidade. real, né? Sim, E aí, Se eu- trouxe você. É. Como a de muitos brasileiros, como a de muitos hoje empreendedores que caem no mercado justamente por precisarem, E não por... por uma necessidade. Exatamente. E caiu bem nisso, porque eu lembro quando a gente foi falar com o Bruno, eu sentei com ele e falei, eu não quero mais trabalhar em academia, já tinha trabalhado em várias, e eu sempre, a gente tinha meio que uma opinião parecida A gente com a conversava gestão bastante. de academia, assim, de A bagunça. gente sempre opinava vendo pela visão da nossa academia que a gente trabalhava, né? Então a gente falava, pô, mano, se ele faz assim, assado, vai ficar melhor. E a gente sempre via que ele ia o sentido contrário. Eu acho que é Eu algo... falava, mano, não deve ser tão difícil fazer isso aqui. eu acho que é algo em comum em quem gosta de empreender, né? Exato. Essa percepção Vocês já de não tinham aceitar... essa veia sem mesmo saber, né? Exato. De não aceitar as coisas do jeito que tá e... E tipo, Tá bom. eu sou um funcionário e se fechar, não tô nem aí, não é meu, entendeu? Não é meu, é exatamente. E não, a gente falava, pô, mano, mas faz assim, que vai dar certo, faz assado. Então, as alunas estão pedindo aula pra mulher, entendeu? Foi o que a gente pensava, falava, meu, por que não faz? Tenta. Tinha muita coisa assim que dava errado lá, porque ele não abria a cabeça, não abria a mente. E No fundo dele, e não aí, tinha uma mente quando a gente viu que estava empreendedora. fechando, a gente já tinha conversado bastante com uma ideia na cabeça, porque aí é que a gente foi o que precisou pra gente dar o tiro certo, pra gente começar, Para começar. entendeu? Porque talvez também se não desse, não fechasse, acho que a gente estaria lá até hoje. Ou não, né? Eu acho que Nossa, não, Deus, acho que a quem sabe? veia de vocês. A gente estava com muita vontade já, já, porque antes de fechar a gente já tinha começado já a dar aula, mas a ideia era só personal até a casa das alunas. Aí o negócio começou a engatinhar, vamos Sim, por assim, vocês iam nas alunas, Sim. tal, boca a boca. Boca a boca. Foi bem boca a Puro boca. Foi. Na sequência nós montamos o Instagram. Foi bem Sim. mais ou menos nesse tempo que nós começamos a ir na casa das alunas. A partir do momento que nós criamos o Instagram foi orgânico. A gente criou o Instagram, começou a chover mensagem. Que ano era isso? 2019. Bem no nisso, né? Só que o Instagram não era como era hoje, né? Não, já era diferente. Era só mato. Era só mato o Instagram. Ele Nossa, competia muito ainda com o Facebook, Exato. E É verdade. Tanto é que a gente ainda tem um perfil no Facebook, né? Ativo, mas tipo, sim. Não era é verdade. a relevância que o Instagram O Instagram tem hoje. tem hoje.
o alcance que o Instagram tem. O Instagram hoje virou uma ferramenta de vendas, né? Sim, sim. E naquela época já foi assim com a gente. Então, e mesmo Tanto é que eu não acreditava quando a gente montou, eu falei, pô, mas o Instagram isso daí não vai dar retorno e tal. Ainda foi conversar bastante com ele. Falei, acho que mais boca a boca, a gente fez panfleto, né? Lembra? Lembro. A gente chegou a fazer panfleto para distribuir, a gente acreditava nisso. E aí quando a gente viu que o Instagram começou a dar certo, eu falei, não, é aqui que a gente vai seguir. É aqui a casa, né? E aí, depois de ficar dando aula aí a gente começou a rodar São Paulo. E a gente viu que não dava conta. Só nós dois. Eu ia pra Osasco, ele ia lá pra outra Zona Leste. Qualquer lugar de São Paulo longe que você imaginar, é só. E começou a demanda a crescer, e nessas alunas que a gente ia, visitava cada um em um local diferente, elas sempre perguntavam, falavam, meu, mas por que vocês não têm um estúdio? Queria conhecer a academia de vocês. A gente falava, pô, a gente não tem ainda e tal. Sim, não, mas vocês têm que montar, vai dar muito certo. Todas falaram. E aí a gente conversando... meio que por elas deu esse apoio. Né? Exato. Que era, tipo, a gente começou do zero, assim, que nem você falou, um sonho. A gente tinha vontade e foi. Mas nada planejado de, vou montar um estúdio, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou ter um marketing, vou ter... Não foi As assim. coisas foram meio que acontecendo. acontecendo. E a gente foi aprendendo também, né? Porque a gente não sabia direito. Hoje a gente vê muitas pessoas se preparando, estudando, tal. Vocês meio que foram aprendendo na marra, assim. O que dava certo, o que dava errado. Foi. A gente sempre comenta, primeiro cria o problema, depois resolve, né? Porque se você, às vezes, a gente já passou por várias, assim, de, vamos organizar, planilhar, fazer tudo bonitinho, se você não aprende a fazer. Né? Exato, a gente não sabia fazer nada, então a gente sabia dar aula, era o que a gente sabia. Porque vocês não tinham essa questão de planejamento, de dinheiro, caixa, conta jurídica, contrato, empresa. A gente confiava no que a gente fazia. Era literalmente boca a boca, essas partes todas. A gente tinha certeza que a aula ia ser boa e só. E aí essas coisas vocês foram aprendendo com o tempo. Com a necessidade também. Com a necessidade. De reconhecer a marca de vocês, registrar a marca. De expandir. E essa questão de nome da marca é um negócio muito sério, né? Porque perder a marca, por mais que, né? Sim. Então, aos poucos vocês foram aprendendo. E as alunas, as meninas ajudaram bastante a gente que poder entrar nas primeiras. Que nem a Fê. Foi ela que fez a patente com a gente. Foi uma das primeiras alunas nossas, ela é advogada. E aí, conforme a gente foi dando aula, fazendo as coisas acontecerem, ela vendo que a gente estava começando, ela foi ajudando, ela falou, pô, vocês têm que patentear essa marca, que é um nome bom, um nome forte, as cores e tal. Ela que ajudou a gente. E aí a gente foi aprendendo isso. Mas eu acho legal porque vocês não tiveram a vergonha que muita gente tem de pedir ajuda, né? Sim. De mostrar que precisa de ajuda. Não sei fazer. Quero fazer, mas vou aprender e vou atrás daquilo. Sim. Aí vocês saem de aulas particulares e abrem um estúdio em que momento? Foi numa oportunidade. A gente começou, depois de tantas alunas pedirem, a gente começou a pensar nisso, começamos a conversar. Pô, precisamos abrir alguma coisa. Em algum espaço, mas aonde, como fazer e tal. De novo. Como é que faz? Né? Como é que começa isso daí? Nós já tínhamos bastante contato na Moca e no Tatuapé. Isso. Aí sempre foi forte ali, né? Exato. Nós dois, né? E aí a gente, vamos pensar. E começamos a pesquisar, ver como a gente faz, o que a gente pode fazer e tal. E aí foi quando surgiu a oportunidade pro Dunga, né? Eu cresci praticamente dentro de um clube, até agradecer mais uma vez ao Clube Atlético Parque da Moca. Na gestão do César, né, que é o presidente lá, foi o presidente durante muitos anos. E ele sempre foi muito amigo nosso lá, da equipe de luta, meu em particular. Ele foi o cara que ajudou muito, assim, em todos os sentidos. Ele era baita administrador, então ele guiou muito a gente quando a gente tinha dúvidas. Qualquer dúvida empresariais, a gente falava com ele. E ele guiava os passos. Ele ajudou muito, assim, ele abriu muito nossa mente, assim, com tudo. E um dia, assim, conversando com ele sobre esse assunto, ele tinha um espaço lá dentro do clube que era dos sócios. O clube que é muito antigo, fez 100 anos agora. Um espaço ali de 30, 40 metros quadrados. Um retângulo. Um retângulo que não tinha ocupação.
era um corredor apenas de passagem. E aí eu falei meio que assim, na ironia com verdade, né? Eu falei, ô César, deixa eu montar um espaço aqui, né? E na época lá o clube, ele só tinha aluguel de quadra e de tatame, né? Era Sorocaba, né? Então ele não tinha, nessa época eles não tinham outra fonte de renda. Né? E nós somos o primeiro a montar algo assim. Isso mudou bastante o clube lá, mudou né? Bastante Começou o com a gente. clube pós a gente entrar, né? Ele topou a ideia. E, Acho que assim foi bom para os dois, né? Eu acho que a gente pro início e para ele expandir para uma nova área que ele não tinha pensado e aí depois disso ele passou a alocar o clube dessa forma. Dessa Tem vários forma, estúdios lá tem vários dentro hoje. estúdios. Tem várias outras atividades, eu acho. Assim, e foi nessa, ele topou, ele deu super apoio pra gente. Na hora mesmo essas coisas eu lembro como se fosse agora, né? Tipo, terminei de conversar, eu já liguei pro Bruno, falei, Bruno, vai ser aqui, tal. Ele, não, bora. Sim, Vamos foi. montar um estúdio. E a gente estava recebendo a rescisão do contrato da academia que a gente tinha saído. É verdade. Isso ainda era 2019? 2019. Foi bem nisso. Foi bem nisso. Aí eu lembro que eu peguei toda a rescisão, ele recebeu uma parte também. Sim. E a gente falou, mano, é isso que eu tenho, dá pra comprar as coisas pra gente começar a montar. Eu fiquei sem jantar por mesmo, assim, porque só tinha dinheiro pro almoço. Foi praticamente isso. Empreendedorismo é isso. Foi praticamente isso. Tudo que a gente tinha, eu falei, ó, eu tenho tanto, ele tem tanto, vamos fazer isso aqui. Dá pra comprar uns drywall. Foi bem isso mesmo. E falava, ó, a gente quer fazer um quadrado aqui. Eu não peguei essa fase, porque eu treino com eles, mas eu já cheguei eles vão contar, mas eu cheguei na fase 2, que agora é a 3, né? Mas eu peguei a 2. E aí eu já vi vídeo desse início, eu tenho no Instagram deles, inclusive. Era um retângulo, né? Sim, muito pequenininho, muito. Era uma salinha fechada, um retângulo. Um tatame, um ventilador e um tatame. Não, um ventilador e nós fizemos a burrada, né? De fechar toda a sala. Deixamos ele uma saída de ar. Meu Deus. Era uma sala. O ventilador que tinha lá era fake. Era hot ladies. Era quente, pô. Era muito quente, mas era bom. Porque começou a encher, começou a dar certo, né? Sim. E dentro de um clube sem divulgação, um clube masculino. Porque era futebol, e eu me lembro que não tinha fachada. Não tinha nada. Ele foi melhorando com o tempo também. Não, então, quem descobriu leite era pelo boca a boca, porque na entrada do clube não tinha. Era só a fachada do clube. Era só a fachada do clube. Isso ele não permitiu fazer a divulgação externa, era o clube. Era o clube, faz sentido. Mas mesmo assim foi dando certo. Sim, o boca a boca até hoje. Hoje o nosso boca a boca acho que é o melhor marketing que a gente tem. Eu também acho. A gente praticamente não investe em nenhuma mídia social, financeiramente, né? E pra você ter ideia. Muita gente conhece. Realmente, já fazem 5 anos. Eu acho que um negócio que vocês fazem legal também, a gente vai continuar a história, mas só para fazer um aspas. Essa cultura que vocês têm de marcar as alunas nos treinos. Isso gera engajamento e gera engajamento orgânico. Então, é uma estratégia de divulgação. A pessoa vê na prática, né? A amiga dela fazendo um negócio legal, Exato. Que ela pode conversar e falar assim, como é que é lá? E aí, entendeu? Uma fala, é amiga, a pessoa que ela confia, ela tá vendo o vídeo de como funciona, e ela já cria o interesse de querer ir treinar. Exato. Quando nós montamos, bem nessa fase aí no começo, a gente caiu nessa, porque nos primeiros meses nós não tínhamos nenhuma aluna, né? Era literalmente zerado, porque as meninas que a gente contava que iam pro estúdio, a gente ia na casa delas, não veio nenhuma. Porque a maioria era muito longe, né? E a gente voltou na moca, né? Então, de alguma renda, a gente passou a ter nada e com negativo das compras, né? Porque a gente deu todo o dinheiro para montar o estúdio, só que sem aluna. Então, a gente pensou, como que a gente vai fazer a divulgação? Isso é importante. Então, foi essa sacada que nós tivemos. Quando aparecer alguma aluna, a gente filma, ela com certeza vai repostar ela treinando e vamos tentar captar, assim, as amigas dela e vai. Essa foi uma estratégia super simples, orgânica, que deu super certo. Uma coisa que a gente sempre teve certeza é da nossa aula. A nossa aula é boa, vai dar certo, elas vão gostar, mas precisa vir até aqui para fazer, entendeu? Então a gente sempre teve essa certeza. Então quando a gente pensou nisso, de filmar
E para você criar uma expectativa, chamar a atenção de alguma amiga dela que está treinando lá para ir lá conhecer, a gente falou, se conseguir isso, o resto a gente dá conta. E foi o que aconteceu mais ou menos. E aí, 2019, vocês começaram a voar, tudo bem, tal. Começou a crescer. Começou a crescer, 2020, pandemia. E aí? Nossa, foi triste. Quantos meses? 6 meses? 6 meses, né? 6 meses, Porque pelo menos. como não era a gente que mandava no estúdio, né? Eu acho que nem ninguém, né? Mas o presidente do clube resolveu fechar o clube e ficou fechado até ele resolver abrir de novo, né? Até liberar liberaram antes dele. O lockdown, né? O lockdown, né? Como foi? Foi tenso, porque a gente não ficou meio sem saber, né? Meio perdido. Quando a gente estava começando não, a gente estava caminhando bem já, né? Já estava com um número grande de aluno, crescendo, uma crescente todo mês. Veio o lockdown e a gente teve que fechar o estúdio, sem mais nem menos, e acabou. Um caixa curto ainda. Caixa curto. Porque, ao contrário do e-commerce, que é um público que a gente trabalha muito aqui na Jadlog, né? Que cresceu desproporcionalmente, assim, foi um absurdo, a curva foi muito alta, os serviços caíram, Não né? o nosso é muito presencial. Dava para fazer alguma coisa à distância, mas não é a mesma coisa, né? Como o nosso envolve a luta, como é que você vai bater no vento? Não é a mesma coisa. Né? Não é. Dá para você fazer um treino funcional, legal, dá. Passa o exercício, ela vai fazendo, eu vou corrigindo pelo vídeo, mas e bater? Não é a mesma coisa. E aí vocês pararam. Paramos. Total, assim. E sobreviveram de? Na verdade... O presidente do clube ajudou a gente bastante também, porque ele diminuiu o aluguel pela metade. Teve aqueles acordos. Tivemos acordos. Mas e de resto, nós tínhamos já a Milena e o Gabriel. Sim, já tinha 2 funcionários. A gente mantivemos. Isso Gabriel que foi embora, tá em Dublin, mas continua o método lá em Dublin. Quem tiver por lá, procura ele. Quem em Dublin, procura o correio. E aí, mas isso a gente foi bem legal, porque nós continuamos. A gente tinha um X lá guardado, a gente falou, vamos até o final. Então a gente passamos a pagar o salário deles em dia, assim. A gente não deixou de pagar os dois. Muito legal. E a gente, cada um se virou. O Bruno do jeito dele, eu do meu, trancado, não tinha o que fazer. Já saí no começo, a gente também não conhecia, ninguém conhecia, né? Direito do que ia acontecer, né? Então, os primeiros 2, 3 meses, que nem eu mesmo, particularmente, não saía nem de casa. Ninguém conhecia, não sabia o que era. Aí depois sim, a gente foi ver que ele estava mais flexível, que nem dava para fazer uns treininhos na rua, foi liberado, tal. Mas mesmo assim as atividades não foram liberadas, né? E aí eu vejo uns vídeos do começo, abriu de novo, mas com máscara. Sim. Aí a gente teve que fazer uma divisão do tatame, Mais uma vez vocês tiveram que aprender, né? Tudo de novo. Nada com o Durex. Fizemos divisão do tatame, era um aluno em cada retângulo, que a gente dividiu o tatame em 4. Tinha uma metragem lá. Era 1 metro e... porque ele era bem pequenininho. Era 1 metro e pouco, tinha que dividir. 1 metro de distanciamento uma da outra. Cabiam 4 alunos, eu acho. Era 4 alunos, a gente dividiu o tatame em 4 espaços, e as meninas tinham que treinar assim, treinava em um, pulava um, treinava no outro, entendeu? Era praticamente 2, 3 alunas por aula. O que a gente tinha de 10 alunos por aula. Exato. Dava para pagar as contas, pelo menos. Exato, a gente conseguiu. Mas aí deu uma equilibrada de novo, pelo menos para pagar as contas, sobreviver. Daquele jeito. Foi meio triste, né? Chegamos até em ficar em dúvida, falou, pô, continua, e aí, será que a gente vai conseguir? Continuar a gente queria. O problema era conseguir continuar, né? Sim. Mas acho que essa é a dúvida de muita gente na época e de muito empreendedor hoje em dia, né? Porque, assim, acho que não falta vontade e sonho para as pessoas, mas a gente sabe que tem muita dificuldade nesse meio do caminho de empreender, principalmente no Brasil. Então, ouvir a história de vocês, eu acho que vai estar inspirando muita gente a entender que sim, vai ter dificuldade. Não é um caminho, uma linha reta. Você vai ter que cair, você vai levantar, você vai estar no topo, você vai cair de novo. E eu e o Dunga foi praticamente sozinho, a gente aprendendo, errando e aprendendo. Não foi tipo assim, teve um pessoal que ajudou a gente, sim, teve, mas muita coisa a gente aprendeu sozinho, né? Sim. Mesmo porque quem toma as decisões finais, no final das contas, somos nós. Então, por mais que às vezes você ouça uma orientação, você nunca sabe se é aquilo que é o correto ou não. É uma orientação, uma dica. Agora,
A Se você- decisão A final. decisão final é nossa, então nessa não vai errando, vai Tá acertar. acertando, vai indo. Só que a gente nunca desistiu, né? Graças a Deus. Porque é. Mas essa certeza que foi a pior parte. E vocês logo do início, assim, por conta das meninas da academia, vocês entenderam que era um nicho que estava carente Sim. e que ia dar certo. A gente sabe, o Ladies Fight é uma academia de funcional e luta para mulheres. E assim, todos os professores são homens Sim. e lidam com um monte de mulher que fala o tempo todo. Na verdade, Vocês fizeram um treinamento para isso também? tem um treinamento. A gente aprendeu a. Eu ia no começo? Na verdade, a gente tinha um algodão só. Pra colocar no ouvido. Que Ave Maria. Não, a gente foi aprendendo no dia a dia. Porque eu Foi acho aprendendo a que... lidar, sei lá, a entender também. Porque eu acho que a mulher, assim, eu pelo menos, né? Eu tô com vocês acho que uns 2 anos e eu fui pro leite justamente para desopilar. Então era o meu momento de me liberar o estresse e conseguir foco e concentração, né? Sim, Porque eu sim. sou uma pessoa completamente, não completamente, mas um pouquinho desfocado. E aí, eu sou de peixes, pisciano. Eu e o Bruno, a gente é pisciano. Eu entendo ele. E aí, eu acho que o Leite traz isso para a saúde mental, né? A mulher, geralmente, ela é muito sobrecarregada. E além disso, tem os hormônios, tem a TPM, tem um monte de coisa que piora ainda mais essas questões. E vocês fazerem esse treino focado na saúde mental também é muito legal. Sim. Desde o início nós exploramos muito não só o marketing, mas que é a verdade. Então a gente acaba explorando a verdade para trazer as alunas, né? Nós conversávamos muito sobre isso e a gente passa em treinamento hoje para os professores de como atender uma aluna, mulher, né? De todas as coisas que podem acontecer. Por que aquela aluna foi lá? Sim. E além de a gente sempre ter conversado de querer fazer um ambiente que as mulheres, as meninas sintam a vontade de estar lá. Entendeu? Sintam confortável. Não é como ir para uma academia, às vezes, beleza, mas não tem muito homem, mas eu não estou sentindo confortável, porque tem um cara assim, eu tenho uma menina assim, as pessoas julgam ou não, entendeu? Exato. Lá não, lá a gente quer que sinta, não é só um lugar que você vai para treinar e vai embora, é um lugar que você vai, treina, conversa, fica para mais uma aula, fica para mais uma conversa. Tô passando ali na frente, passo lá, entro, converso com os meninos, converso com as meninas que estão treinando, entendeu? E é sempre assim lá, né? Sim. E muito por isso que você falou, Rô. Ainda mais hoje em dia, todo mundo muito sobrecarregado, né? Exato. Ainda mais a gente já recebeu aluna nossa treina até hoje lá, que já passou lá não para treinar, mas para sentar e chorar e conversar com a gente, desabafar. Porque tem a gente como amigo, graças a Deus. Sim. Que é o que a gente quer ser, entendeu? Do amigo de todos. Esse ponto que o Bruno falou, eu acho que você como aluna, você procura o Ladies Fight com a primeira intenção de treino, realmente. Você busca, quero melhorar fisicamente, tal coisa. Às vezes você não se dá conta que tá com algum problema, essa é a verdade. Mas depois que você passa a treinar uma atividade física em geral, e lá esse ambiente acolhedor que a gente tem, você percebe uma mudança muito grande no dia a dia. Na parte mental, não só na parte física. Aí você percebe o quanto... As meninas sentem confiança em conversar com a gente, uma pessoa diferente do social dela, do dia a dia. Então a gente dá liberdade, a gente fala com os meninos, os professores, para escutar as alunas, entendeu? Dá conselho, eu não sei, porque não tem tanta intimidade, mas fazer elas se abrirem e conversar. Às vezes as meninas só precisam disso, desabafar. Exato. E uma pessoa que escute e converse, entendeu? Sim. E acontece muito lá, muito isso. E você vê que elas se sentem melhor, entendeu? Porque é um ambiente acolhedor, é um ambiente divertido, a gente se sente tranquila, não tem pressão, tem que fazer o treino correto, tal, não sei o quê. Mas a gente entende que é o nosso momento só nosso. Isso. E a questão do treino é tudo individualizado, né? Então a aluna ela vai fazer, não importa se você é treinada, se você não é, se você é sedentário.
você vai fazer no seu limite, no seu tempo, não tem problema. E todas vão evoluir. A gente mostra a evolução para todas. Sim. Tudo gravado, tudo certinho, com foto. As meninas, mostra para as meninas como que elas evoluíram na luta, como é que elas aprenderam. Tem menina que entra do zero, tá E lutando tá como uma lutadora normal. Exato. Acontece muito no nosso Instagram esse tipo de pergunta, sabia? É? Só podem. Umas perguntas assim, eu posso treinar aí com elas? Aí. Verdade, Porque ela acha que é uma Eu tô vendo umas meninas com corpão, profissional. com vídeos e tal. Pega uns vídeos, um monte de menina treinando muito bem, já que isso é legal também, porque. Tem muito de aluno experimental, né, que vai fazer a primeira aula lá e vê as meninas batendo mal bem e fala, nossa, mas ela luta muito bem. Eu falei, ela entrou aqui, ela não sabia nada de Era igual ou pior que você. Exatamente. Ela não sabia dar um chute e hoje olha como que ela tá. É só treinar. Evolução. E aí, eu acho principalmente isso, não é só a questão do treino, não. Eu acho que muitas academias pecam por isso, assim. Talvez não só a academia. A sequência, né, cara? O que eu vejo das academias hoje em geral é conquistar o aluno, eles conseguem fazer muito bem. Mas manter o aluno lá, não. Tipo assim, depois que entrou, sim. já tá pagando o anual. Exatamente. É papo de vendedor mesmo. E eu acho aquela que sedução para venda. o manter o aluno, né, é igual qualquer negócio. Exato. Manter o cliente, manter o aluno. Que diferencial que você entrega para manter essa pessoa, para ela continuar fiel ao seu serviço, Exatamente. entendeu? E vocês têm vários diferenciais, isso é legal. E a gente mais prioriza isso, a aluna continuar lá e se sentir bem de estar lá, entendeu? Sentir que a vida dela é melhor quando ela tá lá, quando ela vai treinar, quando ela desestressa, sei lá, quando ela tem algum problema, ela recorre a gente, entendeu? Isso pra gente acho que é o mais ideal. O diferencial. É bem gratificante, né, quando acontece uma situação. Não por ela chegar triste às vezes, lógico que não, mas você poder ajudar. Poder ajudar para nós. Está ali aberto para isso. Com o nosso jeito, com o que a gente tem a oferecer. Entendeu? Porque vocês lidam com a saúde mental das pessoas, né? Bem ou mal, a pessoa geralmente procura uma academia, primeiramente, geralmente, ou é pelo corpo, ou pelo sedentarismo, ou porque tomou uma carcada do médico, enfim. A maioria, não sei se eu estou errada, nunca vai por vontade própria. Exatamente. Geralmente aconteceu alguma coisa que fez ela tomar essa decisão. Exatamente. E aí ela tem que contar com o apoio das pessoas, porque senão ela não fica. Sim, porque cá entre nós, ninguém gosta de treinar. A não ser quem viva profissionalmente disso e às vezes muitos nem gostam. Já está na rota ali e só segue. Então ainda mais... Eu falando como um cara que viveu muito tempo isso na arte marcial, no meu profissional. Aí eu me coloco no lugar de uma pessoa que está trabalhando lá 10 horas seguidas, pegou 2 horas de trânsito e ainda teve coragem de ir para academia. Pô, eu tiro o chapéu. Ou você acorda 6 horas da manhã para ir treinar. Isso não é muito legal. Você ouvir isso, você fala, faz por disciplina, por motivação. E aí você chega num lugar, o lugar não é legal, se não é bem acolhida, a pessoa desiste. A pessoa, não tem como, a pessoa desiste, não é a pessoa é fraca, não é isso. A pessoa é forte, só que ela precisa de um apoio, de uma orientação correta. Bom, voltando, né, que a gente parou na pandemia. Terminou o lockdown, treina de máscara, aí acho que vem a segunda fase do clube, né? Sim. Foi quando liberou. Foi quando liberou geral. Liberou geral para entrar com algumas restrições, né? Álcool, em gel, o que mais? Tinha máscara. Ficou até hoje, né? Até bom. Tinha máscara e foi a hora que deu o boom na mídia de que o treino, o exercício físico ajudava contra o Covid, né? Aí a estrela brilha. Aí, tipo assim, a gente já estavam conhecidos já na região, né? Na Moca, em Tatuapé. E quando liberou e teve essas notícias todas, a gente foi muito procurado, né? Eu ainda falei pra ele, quando começou o papo de que ia liberar, eu falei, não, a gente vai começar praticamente do zero, né? Porque muita aluna já vai ficar com medo de vir, eu acho que vai estar meio vazio e tal, então a gente vai ter que começar a caminhar de novo. E aí foi, totalmente diferente, uma surpresa, né? Sim. Muita gente chamando, já não cabia, o telefone não parava, a gente tinha uns horários diferentes do que é hoje, né? Uma oportunidade que caiu assim na hora exata. Exato, a gente teve que começar a abrir mais horários, contratar mais professores e porque dar conta, tudo um atrás do outro. E ao mesmo tempo, o que é mais engraçado, a gente conseguiu tudo isso daí ainda sem divulgação externa, né? Só no orgânico e ficava, né, para quem não conhece muito assim, de localização,
A gente fica no bairro da Moca, era o estúdio no clube. Em Só São que Paulo. em São Paulo, capital, o bairro vizinho, Tatuapé, o nosso estúdio tinha muita aluna de lá. Tipo assim, muita. Aí Uma vocês quantidade viram brutal. um nicho também para aproveitar. Sim. Aproveitar. Foi, Mas a gente sempre foi escutou bem- bastante as alunas, né? Sim, Porque a maioria falava assim, pô, vocês têm que abrir lá no Tatuapé. Diferente da academia que vocês trabalhavam, Exato, foi mais uma exato. lição aprendida. Isso por pode vocês. fazer o cliente sempre vai ter a razão. Sim, exatamente. Essa é a E verdade. das dicas, né? Tudo que as alunas falam, todos os feedbacks, tanto positivo como negativo, a gente leva em consideração todos. E quando uma mulher fala, você tem que Exatamente. obedecer, né? É isso. Tá bem, muito bem. Também, como vocês trabalham com mulheres, vocês têm isso mais Tá claro vendo? A ainda. gente aprendeu as coisas. Tá vendo, né? Falar mais besteira. É isso. Mas foi aí começamos a procurar no Tatuapé. Foi bem, né? Porque, Que é o mesmo lugar até hoje. porque Sempre fizemos foi isso ali. que o Bruno falou, nós abrimos mais horários, né? Temos as horários, Tentamos, aumentamos o volume de alunos por dia lá. Né? tentamos espalhar mais os alunos, mas Mesmo assim, não estava muito dava, cheio, era a gente não cheio. estava dando conta. Como a gente falou no começo, o estúdio da Moca era muito pequenininho. É. E chegou um momento que a gente não conseguiu expandir ele mais. Então, tipo, ele ficou de uma parede para outra. Dava o quê? Mas dava 30, 40 metros. Era tipo, Claro. muito pequeno. Era pequeno. E com 2 ventiladores, né? A gente conseguiu colocar É, lá foi dentro. isso, né? A Mel já tinha dois. É. Era Roots, mas com ventilador. Já tinha 2. Tinha até 2 portas. É, pra tinha duas saída de ar. portas. Nós Tinha tivemos duas a saída Tinha de duas ar. portas, dois ventiladores. Era muito pequenininho ainda. excelente. E a gente viu necessidade de ter que aumentar e evoluir, É né? pequenininho, mas essa fase é que eu cheguei. Aí foi quando a gente achou o imóvel lá no Tatuapé. E a gente, com medo, né? Com receio, né? Tudo que é novo a gente fica meio assim ainda, porque às vezes a gente não acredita, né? É porque a gente saía do conforto, né? Vocês estavam na zona de Sim, conforto. Literalmente, um aluguel. Tranquilo, um aluguel. O aluguel barato. Um amigo por Um trás do amigo que se a aluguel. gente sabe que se um dia, né, graças a Deus, nunca precisamos atrasar nenhuma conta, né? Mas Até com hoje. ele seria. Mas assim, a gente saberia que dava pra conversar e sabia que sim, dava pra sim. conversar e resolver qualquer coisa se tivesse que atrasar. E a ou não. pior parte é a gente se dividir, né? Porque a gente passava o dia inteiro junto nas Sim. aulas. Ah, Isso foi Coração triste. É, foi- não, foi triste. Porque a nossa aula era melhor, né? A nossa é a melhor até hoje. quando Meninas, quando todos dois, tiver eu e o Dunga na aula, Anti-aula. a gente vocês vão ver que sabe. era a melhor aula. Já peguei os dois na aula. A gente não tem aula. Anti-aula. Brincadeira, eles dão aula. Mas é com esse humor aí. Foi. E aí a gente abriu no Tatuapé, né? Primeiro Foi. tipo, Um mês. o tempo de alugar o imóvel um mês pra deixar pronto. Uma coisa boa de vocês é que vocês são mão na massa, né? Não, a gente Apareceu faz uma tudo. oportunidade, vocês vão, Sim. correm. Vocês não ficam esperando vir uma ajuda divina, Não, não, ou não. alguém falar, A não sei gente o sempre quê. conversa, né? Eu e o Dunga, a gente sempre se fala e fala, eu prefiro tentar, se der errado, volta um passo atrás, do que ficar achando, e aí, será que vai dar certo? Será que não vai? E ficar na Se dúvida. será, é muito triste. Não, a gente É, vai embora, vai porque pra vocês cima, não não tem tentaram, problema. né? Exato. Levar isso pra vida. E graças a Deus tudo que a gente tentou deu certo. É, também. É isso, é porque eu acho que vocês põem amor em tudo que vocês fazem, né? Sim, também. olha, de verdade. E É. encarar o desafio. É isso. Mas assim que liberou a pandemia, teve mais ou menos um mês, nós achamos o imóvel. Foi questão muito Foi muito rápida. rápido. assim. Porque também naquela época da pandemia, Muita coisa estava muita fechada. coisa fechou. muito aluguel fechado. Então tinha muito Tinha imóvel. muita Tinha oportunidade. muita oportunidade de imóvel e o valor bem mais abaixo. Porque Então, o pessoal estava foi alugando, né? certo. Porque ninguém estava querendo começar um negócio, enquanto todo mundo estava caindo, a gente estava E subindo. também, assim, pra época, assim, um bônus pra nós também, não se sabia se ia voltar e ia fechar tudo de É. volta. Exato. Então, e vocês literalmente, arriscaram, né? E mesmo Isso- assim aconteceu, né? De fechar. Teve uns. Não, do Covid, teve um segundo bloqueio. Ah, Não sim. chegou a ter lockdown. Não, Não chegou a ter lockdown, Mas teve uma restrição bem restrição forte, de né? horários. Ah, foi. Foi, eu verdade. lembro que quando a gente abriu o Tatuapé, que a gente começou, teve de Restrição novo. de horários, verdade, teve verdade. que parar. Que a gente deu um medinho Nossa, ainda assim, mas a gente conseguiu levar. É, nós passamos a atender de máscara De nessa máscara. época. Tem até foto nossa. É. É verdade. Mas foi, eu acho que souberam aproveitar a oportunidade, souberam arriscar. E assim, a pandemia trouxe muito ensinamento, muita lição, mas muita oportunidade também, né? Para quem conseguiu sobreviver a ela, né? Foi o caso de vocês. Sim. Vocês tinham um negócio, o negócio ficou mal das pernas, mas vocês seguraram o BO pelo Sim. tempo que teve que segurar, tiveram suporte, ajuda das pessoas que puderam ajudar, e quando voltou, vocês não perderam a oportunidade de olhar para uma oportunidade de verdade e aproveitar. Então, aproveitaram, abriram ponto no Tatuapé. Aí vocês estavam com 2 unidades, ou seja,
a sementinha do sonho veio em 2019, 3 anos depois, é isso? 2 anos depois, vocês estavam com 2 unidades? Foi Foi um ano depois. Um ano depois, Um ano e vocês meio, estavam um ano e meio, com 2 unidades. contando 7 meses aí de pandemia, né? Com 7 meses de pandemia. Exatamente. Veio empreendedora, né, gente? Graças a Deus. Né? Porque em Foi. um ano e meio, com uma pandemia, vocês conseguirem abrir a segunda unidade. E não foi uma coisa assim, tipo, estamos com dinheiro, vamos abrir. Não, foi uma necessidade, precisava abrir. Necessidade, exato. Porque não Primeiro estava... vocês abriram, Exato. para depois receber o dinheiro. Isso. Sim, porque senão lá na Moca a gente ia ficar sem aluno. E começou a ficar desconfortável nas aulas. Começou a encher muito. E a nossa ideia E nunca aí, foi é ter uma... cansativo, quando tá muito cheio. A nossa ideia nunca foi quantidade, né? Foi qualidade. Sim, sim. Sempre foi qualidade. A gente não quer um lugar lotado. A gente quer um lugar que as alunas vão, treinam. Você e treina, fiquem você treina todas lá, têm né? uma atenção. Eu treino. Já Sim. no terceiro local. Mas isso sempre foi um padrão nosso. Você vê que tem São dia que 3 tem... alunas por professor no máximo. Exatamente. Você vê que tem dia que tem um professor ou 2 professores e tem dia que tem 5, 6 professores lá Sim, no aula. sim. Exatamente. Depende da demanda de alunos. A gente tenta até hoje fazer totalmente o oposto de academias de Exatamente. rede, academias Colocar um padrões. professor e colocar a lotação máxima, para ele dar atenção para 2 pessoas e o resto... Isso é interessante, porque vocês criaram um padrão único, justamente indo na contramão de tudo que vocês viram e que incomodavam vocês. E agora a gente vê concorrentes na área de vocês. Né? Sim, tem muito. Bastante. E uma coisa que a Eu gente sou uma pessoa que eu vejo e falo, traidores! Uma coisa que a gente não via, né? E não via. Conforme você vai crescendo, as traições vão aparecendo. Vão aumentando. Lógico. Mas assim, Já é como esperado. vocês lidam com essa concorrência que vem surgindo assim agora? De verdade, Fala aí, Bruno. nem ligo. Eu também não Porque ligo, o que eu comento com ele, comento com qualquer outro aluno que às vezes vem comentar pra gente, eu falo, pode fazer, pode colocar igual, as mesmas cores, mas fazer igual eu e ele faz, ninguém faz, não esquece. Vocês têm um padrão Não único, adianta, vocês pode ser são- professor nosso que saiu daqui e foi pra outro lugar, Mas vocês não acompanham consegue ter, não. Nem olha. a concorrência? Não. Vocês acham que em algum momento isso vai ter que ser administrado? Como empreendedores? Olha, eu Vocês já acho- chegaram a perder alunas? Já chegaram a acontecer Não alguma perdemos. coisa? Na verdade, a maioria das alunas que foram treinar, lógico, todo mundo quer conhecer, eu até incentivo, ninguém é exclusivo de ninguém. Mas a aluna quer conhecer o outro lugar, porque ali é mais bonito, tá mais hypado, tem a blogueira tava treinando lá, vai lá conhecer. A maioria, né, acho que 90% das meninas que foram para outros lugares voltaram e falaram assim, mano, igual vocês não têm. Todas. Porque assim, esse padrão de treino que a gente paga em especial, ninguém já começa por aí, né? Não fazem as aulas. As aulas já são diferentes. Exato. Então elas já estranham as aulas. E só para mulheres continuam. Só para mulheres, nós só tem Só tem a gente, então também é um porque diferencial. os outros parece que é só para mulheres, mas não é. Mas não é só para mulheres. Entendi. E é o ambiente, né? O ambiente É que isso que a faz gente com as fala, pessoas. Eu acho que uma coisa que é Esse bem legal, assim, a gente não nota todos esses bastidores que vocês estão contando aqui, geralmente porque a gente vai, treina, dá risada, Acho que a gente não conversa. trabalha, né? Eu brinco com eles o tempo todo, que eu falo que quando eu pego o Dunga, por exemplo, dando aula, eu falo, nossa, vai mudar o tempo, nossa, que choque. Mas é tudo na base da Comigo não tá bem, não, brincadeira. eles É sabem lógico que a gente sabe que vocês não duram, mas ouvir esse bastidor é legal, porque a gente vê que todos os professores que tem lá, eles têm um preparo. Eles têm um briefing, eles têm um acompanhamento, e é coisa que a gente não percebe. Não, e a gente é bem chato com as questões dos professores, a gente impõe muitas regras para eles. Parece que não, mas a gente... Então, exatamente, porque o ambiente é tão leve, eles trabalham tão tranquilos, eles têm um ritmo que parece que é deles e foi criado por eles. Mas a gente vê que é tudo uma questão de trabalho em equipe mesmo. Tem todo um método para dar aula do nosso jeito, tem que ser do nosso jeito, não é, eu aprendi assim, não, é do nosso jeito. Muito legal. As regras que a gente impõe para eles, respeito com as alunas, porque tá fazendo só com mulher, só tem muita coisa que pode envolver dar alguma BO. Nunca deu, graças a Deus, né? Sim. Mas é verdade, porque... E aquela questão de a gente falar, a gente sempre prioriza a aluna, fala, meu aluno tem que se sentir bem aqui, se a aluna tá se sentindo bem aqui, a gente vai ter que fazer uma reunião e conversar e arrumar o que tá errado.
Isso é muito E importante. aí, Ouvir o cliente. igual qualquer empresa, trimestral, mais ou menos a cada 3 meses, fazemos sempre reuniões. Sim. A gente sempre fecha dias, você sabe. Eu sei. A gente pega alguma sexta, que é um dia geralmente mais fraco, fecha e junta todo E mundo. acerta tudo que tem pra acertar. Coisas que vocês não enxergam muito, ainda bem, né? Exatamente. Mas Todos os feedbacks a gente pega. É muito e legal. traz pra ele. A gente- pra mim e pro Bruno, dói no coração. Hoje Hoje a a gente gente vê tá alguma com- coisa fora da curva, né? Hoje a gente tá com quantos professores? 8, 6. Tem 8, tem uns 8, hoje só é. 8 Tá entrando mais professores, Tem mais gente, Tem mais gente, a viu? Milena, tem uma. Mais Mais uma uma. menina pra entrar agora. recepcionista. Recepcionista. Graças a Deus. E por falar em Então, até com dá uma- para entrar, quais são os planos agora para o futuro? Vocês já estão pensando? Porque a sim. Moca mudou de lugar, Ladies Fight. a Ladies Fight mudou, né? Saiu do Isso, clube. estamos no clube. Somos muito gratos, mas também precisamos evoluir. Né? Espaço, né, gente? Espaço, divulgação, porque Divulgação. agora Fachada. fachada agora faz muita diferença pra gente. A gente aprendeu quando nós abrimos o Tatuapé. Muda muito, A né? mudança Chamava de- muita atenção o de- pessoal que passava na rua e olhava. Um lugar, E as sabe? escadas que vocês têm é um Sim. diferencial também. Todo mundo Quem fala. vê, entra no nosso Instagram. olha só. Tem menina que passa lá na rua, sobe a escada, tira foto e vai embora. A gente nem sabe É o um que é. point de divulgação, de Exato. engajamento, né? Ficou legal, ficou bem bonito. Né? É uma dica para quem está empreendendo, gente. Invistam em instagramáveis, Coisas porque dá muito instagramáveis. certo. Sim, é bom. É o diferencial, né? É um Sim, diferencial. sim. E aí, Moca foi lá para A gente a falava Rua muito na Rua Juventus. Juventus, bem conhecida também. O bairro é muito conhecido, né? Deu um diferencial, né, de público também. Muito, Chamou muita atenção de gente que não é pelo Instagram, mas sim por passar na rua. Passar na rua. sim. Estamos cercados por prédios, o Clube Juventus aí. E aí você passa na rua, você já cria uma curiosidade, entra no Instagram, já acha a gente rápido. Né? Assim, Tem parceria com a El Hub, que também atrai sim, pessoas. temos muitos alunos, assim, uma boa Bastante demanda. aluno. Pô, legal. Uma boa demanda. E vai, a curva é para cima, então, agora. Sim, Estamos então, pra cima, né? Estamos aí com. fala aí. A gente tem os planos, é que a gente não. A gente Ainda não explana muito, mas. Não, mas só tem fala muitos o que é planos. permitido. Tem Temos- planos, temos tem planos, futuro. planos de expandir mais. de expansão, tem Mas planos. assim, vocês não pensam em ser em algum momento corrompidos pelo sistema, vamos pôr desse jeito, vir uma academia grande e Não. querer, por exemplo, comprar um método de vocês. Ah, entendi. Você está falando de vender a marca. Eu acho. O nosso. Vamos trabalhar por partes, né? Primeiro, expandir um pouco mais a nossa marca, né? Acho que a gente precisa. Só estamos na Zona Leste, eu a acho gente que só pensa vem uma proposta recusada. na Zona Sul, né? Primeiro, Eu acho que nem assim. É amor. tem essa questão de ampliar para outros bairros. Primeiro. Ah, Tem muito pedido no Tem muito Instagram. pedido de outros bairros pra Não. gente, graças a Deus. vamos manter E é um o que a gente tá suspense focado agora. para Tem- quando vier. A gente Exatamente. conta em primeira É o que mão. a gente tá focado agora, mas eu não. Eu quero ter minha marca, ter o que eu criei. Eu A ia gente- sofrer a no gente- lugar isso pra A gente fazer. pensa aí muito em franquear uma coisa Isso, assim, e né? expandir Isso é para legal. outros estados. Acho que Tiver vai ser A Jade, né, começou exatamente assim, né? Exato. É um proprietário e ele ficou com a marca por muitos anos. Quando o negócio realmente já estava bem expandido, aí ele viu uma oportunidade e viu que era hora de vender, mas continua ainda Sim. apoiando. Eu não a me empresa vejo e fora tal. também, não. Mas eu acho que tem anos aí para vocês. Exatamente. Isso aí é São cada vez. jovens. Como a gente estava falando, tudo foi por etapa. E continuem Então, assim, porque tomara vocês que estão no dure. caminho certo. Mas acho que o primeiro passo, o mais importante agora é de crescer na cidade, mais, de uma forma geral, né? É E isso. a partir daí, vamos ver. A lancha lá tem que alguém tem que Lancha, pagar o a lancha. helicóptero. Não tem mais É pegar isso. trânsito, cara. É isso, gente, tem que focar no plano, O entendeu? plano é andar de helicóptero. É isso. E agora, para encerrar, eu queria que vocês falassem sobre. Dessem o recado de vocês do Ladies. Vocês querem falar de questão de localização, horário, como funciona, para chamar a mulherada aí, porque vale a pena. E queria agradecer muito a presença de vocês. Foi um papo muito legal. Para os empreendedores, eu acho que é muito legal a gente trazer essa visão de gente que venceu, está vencendo, porque a gente sabe que o Brasil não é para amadores
E tem que ter foco, tem que ter visão, tem que ter vontade. E vocês são campeões nisso. Obrigada, Obrigado, meninas. Fala aí, Bruninho. Meninas, quem tem interesse, quem não conhece a gente ainda, procura no Instagram, Ladies Fight. Lá vai ter todas as informações. Tá na nossa descrição do vídeo Exato. também. E qualquer dúvida também, tem o link do WhatsApp que você vai conversar direto com a Milena, ela tá lá. Só chamar agora, se ela não tiver, vocês podem me chamar no Instagram que eu xingo ela. Tadinha da Mi. Beijo, Tem todas as Mi. informações, todos os nossos pacotes, todos os horários. Que mais? Tatuapé e Moca. Tatuapé e Moca, os endereços. E é isso. Ó. Vem conhecer a primeira aula, é grátis. Mesmo se for morar um pouquinho mais longe, pô, vale a pena. Vale a pena. Tem aula de sábado. A aula experimental ela é gratuita, né? Então, custa nada. Vai literalmente para conhecer. Você vai ver, é uma coisa diferente de tudo que vocês já fizeram. Você faz igual algumas alunas nossas fazem. Vai lá e depois vai no concorrente. Aí vocês vão ver a diferença. Ou se vocês já foram na concorrente, Vem vai lá. aqui. Vem aqui. É isso. Obrigada, meninas. Obrigado. Eu quero aproveitar e mandar um beijo para minha fã, para a Bruna, minha casca de bala, treina junto com a gente. Beijo, amorzinho. Bruninha. Quando elas duas estão na aula, aí você tem que ir com fone de ouvido, aqueles. Ninguém Não fala dá. mais. A gente fala pouco. Só um pouquinho. Gente, obrigada pela audiência. Obrigada pela participação. Pô, obrigado. Até, gente. Beijo.